Agora a palavra está com você, minha irmã. Muito obrigada pelo convite da Igreja Batista de Campo Grande. Muito obrigada a todos vocês. Eu estou muito feliz e agradeço a Deus por esse trabalho de servir ao Senhor. Tudo que fazemos é para o Deus. Que Deus possa me usar, me dando sabedoria. Muito obrigada. Então, vamos começar e vou dar o meu testemunho. Então, mamãe e meu pai se casaram, né, um tempo atrás, engravidaram, e eu nasci. E eu era ouvinte. Eu nasci ouvinte. Então, mamãe com meu bebê normal, eu ouvinte. Então, com o passar do tempo, o que aconteceu? Eu tinha 2 aninhos de idade, eu era bem gordinha, muito levada. Então, mamãe teve um susto, por quê? Eu peguei meningite. Com 2 aninhos, eu peguei meningite. Então, o que aconteceu? Eu fiquei surda. E eu era a única surda da família. E a família ficou desesperada, como Cristiane surda, e todos ouvintes. Então, ela me levou no médico, e o médico explicou detalhadamente, levou a um fono. No passado, levou a uma escola da prefeitura, quando eu fui crescendo, que era inclusiva. Então, eu comecei a estudar, e eu tinha, né, aquele visual, aquele interesse em aprender, e fui acostumada, mesmo surdo. Mas eu não sabia Libras. Eu era oralizada, só via expressão. Então, o que aconteceu? Eu gostava de estar muito junto da minha família. A família Santana é o nome da minha família, o sobrenome. E eu gostava de ter esse contato com a minha vovó, meu tio, e sempre estava convivendo com a família da mamãe. Então, a minha avó me levava para a Igreja Assembleia de Deus, a minha vovó, a Igreja Assembleia de Deus, lá na Tijuca, que era o bairro da Usina, a Igreja da Assembleia lá, perto lá da Tijuca, no Borel. Minha avó sempre me levava lá. E eu gostava muito da Igreja Assembleia, mas não tinha intérprete. E eu era muito levada, agitada, ficava correndo na igreja. E um dia, no banco, na hora do culto, bateu. Eu bati a cabeça aqui, porque eu era muito levada. E o pastor me conhecia, e alguns irmãos também conheciam a minha família. E minha vovó orou, e eu vi de olho fechado, e na hora que a mãe abria, eu sentava. Na hora que vovó abria os olhos, eu sentava. E o pastor começava a pregar, e eu saía, ia para um lado, ia para o outro, e o pastor estava vendo e falou, Deus vai usar essa menina. E eu não entendia nada, continuava lá. E a igreja Assembleia era pequena, não era uma igreja grande, não. E depois passou um tempo, e mamãe mudou para outra casa. Foi morar de aluguel. E eu distanciei da minha vovó. Então, eu deixei de ir à igreja. E eu continuei crescendo normalmente, com uma menina e tal. E eu já tinha 15 anos. E tinha um encontro, uma festividade simples, só a minha família, e eu não tinha amizade com surdo, era só a família. E minha vovó me deu um presente. E o presente foi a palavra de Deus. O nome da minha vovó é Lenira. E minha vovó era firme com Jesus, ela era fiel ao nosso Deus, ela tinha sabedoria, ela era muito severa, minha avó, muito certa, e eu fazia leitura labial. E a vovó sempre falava, cuidado, cuidado que o diabo veio
pegar todas as vidas. E você precisa conhecer. Cuidado com o que o diabo faz. O diabo é aquele que planta o pecado. E eu não entendia nada, não entendia o que era pecado. E a vovó falava: tenha muito cuidado. Você não pode se envolver com o pecado. E eu ficava gravando essas palavras, porque eu fazia leitura labial. E vovó sempre falava isso. E vovó me deu um presente de 15 anos. E a vovó falou: Cristiana, eu sei que você não vai gostar. Eu falei: eu vou gostar sim, vovó, do presente. E quando eu abri, que eu vi essa Bíblia, olha como ela está. E eu abri o pacote, abri o presente aqui, e eu fiquei desanimada. Quando olhei, antes eu estava alegre, ansiosa. Depois, quando eu abri, eu fiquei para baixo. Eu vou ler tudo, mas eu não sei nada, não entendi. Mas mesmo assim eu falei: obrigado, vovó, eu te amo. Oh, vovó, muito obrigada, vovó. E começamos e continuamos naquele dia, naquele momento. Então, depois nós mudamos para várias casas que nós morávamos de aluguel, e eu desprezava a Bíblia. Eu não entendia nada, não lia nada, não entendia. Mas minha vovó sempre tinha educada, tinha netos, e sempre dava presente de Bíblia. Fazia aniversário, vovó dava presente de Bíblia. Outro neto fazia aniversário, vovó dava presente de Bíblia. Os filhos faziam aniversário, o presente era a Bíblia. Só Bíblia que a vovó dava de presente. Sempre, sempre foi assim. Ela dizia que o melhor presente era a Bíblia. E eu via e percebia isso. Sobrinhos, recebia também, tudo. Era só Bíblia. Não dava roupa, não dava perfume, nada disso. Só Bíblia. Era o presente que a vovó dava. E eu não queria saber da Bíblia, eu desprezava a Bíblia, eu guardei na caixinha lá e deixava, porque eu não entendia. Então, depois, meu pai e minha mãe teve algumas dificuldades, estava sempre morando de casa, de aluguel, sempre mudando. E minha avó morava na favela do Borel, lá na Tijuca, muitos anos a casa dela. E era firme lá na igreja da Assembleia, sempre lá e frequentando a igreja. E meu pai, ele bebia muito, gostava muito de beber, de festas, sempre estavam juntos com os amigos. E meu pai sempre fazia apostas com dinheiro. Hoje eu vou vencer as apostas, eu não vou perder, não. E sempre ele ficava nisso, em apostar em dinheiro. Meu pai nunca teve casa própria, sempre vivia em casas de aluguel. Então, um amigo do meu pai, o melhor amigo, que cresceram juntos, apostava junto. E meu pai estava bêbado e apostou ali com o dinheiro. E o amigo falou: eu cubro com o dinheiro. E onde aconteceu isso? Foi no Alto da Boa Vista. Isso, foi lá no Alto da Boa Vista que aconteceu. Onde tem árvores, onde tem um lugar bonito, os lugares famosos, um caminho bonito de passear, onde tem cachoeira, onde tem as flores.
É um lugar muito bonito. E depois que você sobe, você começa ali na Tijuca, depois vem a usina, e depois o caminho do Alto da Boa Vista. Sobe aquela serrinha, e depois começava a descer a serra, aquela rampa. Rampa da Tijuca. E ela, do tempo que morou lá, esse é o sinal Alto da Boa Vista. E meu pai comprou um terreno. Mas o terreno era vazio. E os vizinhos eram as famílias. Era a família dos parentes que moravam ali. Todos os vizinhos. Era da família Barros, o sobrenome. Parecia que era a única família que tinha lá diferente. Era a família dos Ribeiros, que eram os vizinhos. E ao redor era a família Barros. E meu pai comprou um terreno lá. Era um lugar simples. Você descia da Kombi. No passado não tinha ônibus. Era caminhando a pé, 25 quilômetros ali, naquele lugar. Parecia um lugar escondido. Porque você ia subindo a serra e depois descia. E ia para o lado da direita, que era a rua que eu morava. Parecia um lugar escondido. E todo mundo conhecia e chamava, vamos lá. Não me parecia uma tranqueira. Ele era lá num lugar escondido. E não tinha ônibus, só de carro próprio que podia subir. Ou a Kombi, tinha um horário marcado. E era muito ruim. Então, começou a construir lá no terreno. E fazia tipo um barraco de madeira, de aquelas vigas de madeira que pegou e construiu. Não era um prédio, um edifício qualquer, né? De andares, não. E começou, então, a obra. Era bem colorida, rosa, cinza. E os homens sentavam, comiam, descansavam 1 hora, depois voltavam ao trabalho, preparando toda aquela madeira colorida. Era rosa e cinza. Que meu pai comprou aquelas madeiras todas. Foi barato, então ele comprava para... Tinha a areia do terreno, tinha amigos que estavam ajudando na obra. E não tinha pilastras, não tinha aquelas pilastras. Então, foi preparando tudo. 2 anos. Então, foi tudo sendo acertado e tudo sendo feito. Então, meu pai trabalhava de jardineiro. Ele cuidava das plantas, da terra, das flores. Ele tinha fosse uma floricultura. Fazia aqueles arranjos bonitos para casamento, com aquelas flores naturais da floricultura. E também cuidava do jardim. Então, a minha casa foi sendo construída de jardim. E a telha era aquelas telhas baratinhas também. A casa toda de madeira e as telhas, aquelas telhas baratinhas. Então, tinha os degraus muito bonitos. E ficou muito fofinho a nossa casa. E a minha vovó, que era da Assembleia, estava morando em Nova Iguaçu. Porque ali na Tijuca, no Morro do Borel, ficou perigoso e ela foi morar no Nova Iguaçu.
a vovó. Ela mudou para lá. Então, a vovó veio visitar a minha casa lá no Alto da Boa Vista. E a vovó, quando chegou lá, falou: nossa, tá errado. Ela precisa ter uma estrutura melhor para ficar firme, fazer de tijolo, construir a casa direito. Aí o pai falou: ah, mas não, tá bom, não deu para fazer, não pode dar opinião. E ela falou: olha, nós vamos conseguir sim fazer. Nós vamos construir tudo bonito. E eu pensei, eu, Cristiane, pensei: ah, mas o que vai acontecer? E a vovó sempre falando, sempre falando, sempre falando sobre isso. Aí falou: ah, papai comprou o terreno, construiu a casa de madeira, o telhado, tem coluna, então tudo bem. E eu morava lá, eu lembro mais ou menos da história, como era, quando eu mudei para lá. E eu ia para a escola da prefeitura, com 12, 13, 14, se for passando. Então, a minha casa lá de madeira, eu guardei a minha Bíblia lá na caixa, deixei ela lá. Desprezava a Bíblia. Depois de 15 anos, né? Eu ganhei essa Bíblia. Então, 4 anos depois, minha avó ainda era viva, sim. Eu estava no INES. Mais ou menos 1 ano depois. Mas eu não era crente, não. Eu fiquei no INES 1 ano lá, no INES. Aí comecei a treinar, a fazer estágio de identidade na empresa lá no Estácio, no Rio de Janeiro mesmo. Então, eu comecei lá a fazer um estágio, fiquei lá 1 ano. Estudava no INES e trabalhava lá no estágio, um contrato de 1 ano. Foi 1989. Até 1993, 94, eu tinha 19, quase 20 anos. E eu estava no INES estudando. E eu estava trabalhando nesse estágio, né? Onde tirava a carteira de identidade. Era o antigo Félix Pacheco, lá no Estácio, no bairro. E eu trabalhando lá e tal. Então, a minha casa de madeira, e choveu muito. Estava no mês de fevereiro. 93 para 94. E caiu aquele temporal. E começou aquela chuva forte, mesmo muito forte. Então, mamãe e minha irmã, esses 3, meu sobrinho, estavam. Meu irmão casou lá atrás, mesmo na casa. Meu sobrinho estavam lá também. Meu irmão tinha 4 pessoas lá atrás. E mamãe e minha prima estavam separados no outro cômodo. Então, e começou aquela chuva muito forte. E eu saía do meu trabalho 5 horas. E eu vi pela janela na minha casa de madeira aquela chuva, caindo aquelas pedras de gelo, e eu não tinha como conseguir
A Kombi não aparecia e era chovendo muito forte, muito forte. E como eu vou fazer para ir para o meu trabalho? E as horas foram passando e eu olhava pela janela e a chuva continuava, direto aquela chuva. Foi 93, 94, mais ou menos. E passou mais ou menos 6 horas da manhã. E eu pensei, vai clarear. E eu abri e olhei pela janela lá embaixo. E as madeiras estavam ali em pé e tinha umas pedras, né, embaixo. E tinha um fio. E tinha um campo onde tinha umas rosas lá, umas flores. E lá embaixo tinha algumas pedras. E as madeiras estavam em pé, mas não tinha coluna. E as pedras foram rolando, soltando, soltando. E a água entrando, entrando direto, porque era muita chuva. E eu, quando eu vi, chamei mamãe, mamãe, olha aqui. A mamãe olhou e viu aquelas pedras todas soltas, rolando. E mamãe falou, vem, vem cá. E mamãe, minha irmã caçula e eu, nós três, fomos lá atrás, na casa do vizinho, onde mora minha sobrinha e a cunhada da mamãe. E 1 hora depois que aconteceu, desabou a casa. Eu nunca na minha vida iria saber que ia acontecer. E a casa do vizinho, de madeira ao lado, era de tijolo, com coluna forte. Então, nós pegamos as roupas e fomos lá para a casa do vizinho. E, de repente, aconteceu aquilo e desabou tudo. Mamãe desmaiou e eu, mamãe, mamãe, mamãe. E não tinha como explicar o que eu senti. E chorei muito, chorei muito. Eu não acreditava naquilo. Eu vi tudo o que aconteceu. Eu vi o que aconteceu, porque e da casa do vizinho dava para a gente ver. Eu vi quando tudo foi rolando e desabando tudo. E eu queria acordar a mamãe, e mamãe não conseguia acordar. E todas as famílias ali não conseguiram dormir. Ficaram acordados a madrugada inteira de como aconteceu isso. Foi horrível. Nós perdemos tudo, tudo. Toda a nossa família, só nós que ficamos vivas. Cama, televisão, geladeira, nós perdemos tudo, 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 tudo. E o vizinho também, o outro vizinho, aconteceu também, a casa dele perdeu tudo. Algumas casas desabaram, árvores caíram. Nós não tínhamos televisão, não. Então, o vizinho foi lá, tentou mexer em algumas coisas para ver se encontrava, mas foi horrível, foi uma experiência horrível na minha vida. E eu tenho um trauma um pouco de chuva, na hora que começa a chuva, assim, está no rio, ou no rio, e eu fico preocupada quando acontece esses temporais. Então, nós mudamos para a casa da minha tia. Mamãe e minha outra família, nas famílias ficaram separados agora.
porque fomos obrigados a sair. E quando amanheceu, que passou tudo, foram cavar e procurar as coisas e fomos ver as roupas. Algumas famílias me deram algum material para estudar no INES. Nós fomos comprar nas lojas, tivemos que pegar um óculos novo, pegar algumas roupas. O INES me pagou um óculos novo, me ajudou também com algumas roupas, mas foi um momento muito difícil, de muitos traumas, de muito choro. E mesmo a minha amiga surda, Fabiana, o sinal dela é esse, casado com um pastor da primeira igreja batista de Vila da Penha, pastor Eduardo, muitos conhecem, né? Muitos conhecem o pastor Eduardo. A esposa dele convidou para nós irmos lá na igreja de Vila da Penha, nos convidou para a gente ver, assistir. Foi a primeira vez que eu vi intérprete de Libras no culto, o louvor, e eu gostei muito. Depois eu voltei para casa. Então o homem começou a cavar lá, onde tínhamos a nossa casa. E sabe, a única coisa que foi salvo foi essa Bíblia. Foi a única coisa que estava lá, guardado na gaveta. Veja como ela está. Isso foi a única coisa de todas as coisas que nós tínhamos em família. Foi a única coisa que nós conseguimos salvar. Vocês estão vendo? Olha como ela está. Com mofo, com poeira. Vocês estão vendo como está? Mas ela é a palavra viva, a palavra de Deus. E só a Bíblia que resistiu e foi tudo cavando, eles foram cavando, e quando encontraram a Bíblia, quem era? Eu falei, é minha. Tudo se perdeu, tudo, todas as coisas da escola, todos os brinquedos, todas as coisas, todas as roupas, sumiu tudo ali, naquele amontoado de lama, de terra. Tudo foi destruído. Tudo, tudo, tudo. Mas a Bíblia está aqui. Estava lá soterrada, com muita lama, muita terra, mas ela estava lá. A palavra de Deus. Perfeito a palavra de Deus. Então, o homem que cavou e encontrou, me deu. E eu não tinha como explicar isso que aconteceu. Depois que eu fui lá na igreja de Vila da Penha, eu estava morando em outra casa, no Alto da Boa Vista, na casa da minha tia. Mamãe separou do papai e meu pai já estava morando com outra pessoa. E uma noite eu fui lá na igreja de Vila da Penha e o pastor, quando pregou, aquela palavra tocou o meu coração. Eu tinha 19 anos, antes que eu desprezava a palavra de Deus, e depois que aconteceu, que eu vi como Deus tocou no meu coração naquele dia. Um homem que já morreu, um pastor lá de Vila da Penha também, que pregou.
E eu levantei a minha mão para aceitar Jesus. E eu chorava compulsivamente, chorava e chorava. E eu ficava assim emocionada quando eu lembro. Até hoje eu fico assim emocionada quando eu lembro. E naquele dia eu me arrependi. E tive uma verdadeira mudança. E um amigo veio, me abraçou e eu chorava, 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 só chorava. E não parava de chorar. A pessoa veio pedindo meu endereço para saber onde morava e eu não parava de chorar. E foi, assim, um momento de muita emoção. Um verdadeiro arrependimento ali naquela hora que eu recebi Jesus. E Deus é maravilhoso. Eu vi o Deus vivo, o testemunho verdadeiro da palavra de Deus, do que aconteceu com essa palavra de Deus. Porque Jesus, nosso Deus, é maravilhoso. Ele é perfeito. Os planos de Deus são maravilhosos, são perfeitos. Eu vim aqui hoje à noite. E naquela noite eu avisei a minha tia. Eu falei para minha tia que eu aceitei Jesus. E ela falou: verdade, meus parabéns. Como eu estou feliz por sua vida. Maravilha. Você agora vai lá no INE e mostrar seu testemunho, que você verdadeiramente aceitou Jesus, que você agora não se libertou de todos os seus traumas do passado. E foi um dia maravilhoso, nesse dia que Jesus entrou na minha vida. E lá no INES, eu comecei passo a passo. E os surdos começavam a me perguntar: por que você é crente? Você não precisa disso. Mas eu continuei firme. E eles falavam: bobagem. E começavam a falar, ia falar mal, e eu continuava firme. Eu tenho Jesus no meu coração. E daí eu continuei frequentando a Vila da Penha. Sempre estava lá, firme, firme lá, aprendendo. E eu tinha pouco tempo de convertida, tinha pouco tempo que eu tinha aceitado Jesus. Então, eu estava com uma Bíblia pequenininha, com roupa normal, de saia. Acabou o culto lá no Vila da Penha e eu fui na casa à noite. Era um domingo. E eu desci na casa da minha tia e o homem que estava na minha frente estava com um chapéu assim. E eu vi assim, normal. E eu desci do ônibus, né? E estava caminhando para ir para a casa da minha tia. E o homem desceu junto. Eu fui andando, né? Para atravessar a rua, para poder subir lá no alto da Boa Vista, lá. E o homem veio para me agarrar e eu gritei, gritei, gritei. E o homem ficou assustado, e eu gritei, gritei, e o homem fugiu, e eu corri, 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 gritando. E eu falei: o que aconteceu? Eu falei: o homem me agarrou, e eu orei, orei, e Deus me salvou. Porque o homem, eles estavam assim, com intenção de cometer um estupro. Mas eu confiei no meu Deus, eu confiei no Senhor. Aí, 3 meses depois, eu me batizei lá na igreja em Vila da Penha. Foi o dia do meu batismo. O professor da EBD, lá em Vila da Penha, que me ensinou, era o líder, e ele foi me ensinando.
E eu já estava perto da minha formatura. Alexandre estudava comigo, era meu amigo, já era crente em Campo Grande, e eu sempre tinha contato com eles. Eu estava na hora do intervalo, estava falando de Jesus. Eu falava de Jesus para eles lá no INES, e eu explicava sobre Jesus, e as crianças passavam e atrapalhavam, curiosas, né, que estavam vendo Libras, porque a escola do INES é própria, tudo em Libras. E as crianças surdas, pequenininhas, estavam curiosas, vendo e falando, e eu pregando a palavra de Deus. Depois acabou o intervalo, eu voltei à aula normal, e um amigo surdo da Vila da Penha, disse que tinha uma irmã, uma das crianças que estava atrapalhando, e falou: ai, ela aprendeu sobre o reino de Deus, e eu fiquei impressionada, porque o que eu aprendi da palavra, essa palavra que é maravilhosa, o que eu aprendi na EBD, no culto, eu pude falar. Mas eu tinha um namorado que não conhecia a palavra de Deus. Mas quando estava eu fui lá na FENES, fiz uma inscrição, e eu consegui uma vaga lá, na FENES. E eu comecei a trabalhar, foi meu primeiro emprego no hospital. No Instituto Fernando Filgueiras, que é o hospital. É Instituto Fernando Figueiras. É um hospital que tem aqui no Rio. E elas têm um convênio com a Fiocruz, que é onde a Alexandre trabalha. E eu consegui esse trabalho lá no hospital. E meu marido já estava lá no hospital. Ele conseguiu em janeiro, no final de dezembro, eu comecei a trabalhar lá também. E depois eu comecei a conhecer o Carlos. Esse é o sinal dele. Eu conheci ele lá, na hora do almoço, nós tínhamos um culto simples, e nós começamos a fazer assim. Antes nós começamos a namorar e tal, mas era um namoro assim, meio, não era aquele compromisso. E um pouco antes, eu estava com um pouco de depressão, porque eu estava muito sozinha. Eu não tinha amigos lá onde eu morava, lá no Alto da Boa Vista. Não tinha contato com surdo, não tinha contato com a Libras. Então, parecia que eu estava assim, pensando em suicidar, pensando em morrer. Eu estava assim, começando a ficar um pouco deprimida. Mas minha avó sempre falava comigo, e falava, e falava, e falava, para você colocar na mente e no seu coração, você precisa pensar na salvação em Cristo Jesus. E 3 anos, eu não tinha, fiquei sem namorado.
Então, eu comecei a pedir ao Senhor, Senhor, me mostra um homem certo, um homem firme. E eu pedi a Deus, eu quero conhecer um rapaz que seja firme no Senhor. E eu passei 3 anos, 3 anos sem namorado, orando ao Senhor. E sempre eu pedia, me mostra o homem certo, eu quero um homem certo, crente. Aí eu conheci o Carlos, que trabalhava lá no Instituto Fernando Figueiras. Depois eu pensei, só amigo. Mas depois nós começamos a namorar e eu fiquei firme, namorando firme. Noivamos, né? E foi a primeira vez que eu noivei, foi com o Carlos. E ele é um homem calmo, trabalhador. E Carlos era um bom homem, um bom parceiro, um bom amigo, um homem muito bom. É normal a gente ter discussão, né? É normal. E eu pensava assim, né? E a gente estava jogando dominó, né? Dominó, tipo um jogo bíblico, né? Que é um dom que Deus deu ao meu marido. E eu sempre fui bem comunicativa, e eu calmo, paciente. Mas nós combinávamos. E até hoje, nós casamos e temos 14 anos de casado. Temos 2 meninas, uma que é Down. Eu continuei trabalhando no Instituto Fernando Figueiras, na área de ginecologia. E eu trabalhava lá por 12 anos. Meu marido trabalhava no quarto andar e eu no primeiro andar. Então, eu fiquei grávida. E lá no hospital que eu trabalho, fizeram o exame e disseram, você vai ter uma filha Down. O nome dela é Yasmin, e ela realmente nasceu Down. Então, eu sei que foi a vontade de Deus, foi Deus que preparou. E Yasmin nasceu com um problema no coração. E lá, o Hospital Fernando Figueira conseguiu me ajudar, outro hospital, um hospital de cardiologia, que eu conseguisse fazer a operação. E a operação nós conseguimos fazer, tinha pessoas para ajudar na comunicação, tinha psicólogo, assistente social, e eu fui muito bem atendida. E o médico falou que isso foi genético, né? A Yasmin nasceu Down, isso foi genético, por ela nascer assim. Eu fiquei assim um pouco, né, confuso, o que eu vou fazer? E a geneticista falou, precisa ensinar, o Down surdo é igual, ela pode aprender. E o pastor veio até o hospital, falou, a geneticista falou, explicou. Então, eu aceitei a minha filha, mas a minha família ficou meio assim, né, em aceitar. Então, nós fomos em outro hospital, perto do IMES, ao lado lá em Laranjeiras. É um hospital de cardiologia. Então, eu consegui a vaga para operar. O médico cardiologista mesmo
que trabalha com Carlos, lá no Instituto Fernando Figueiras. Ele trabalha lá no outro hospital. E Carlos falou, poxa, que coincidência, meu marido. Ele mesmo do Instituto Fernando Figueiras, comunicando. Porque Deus é perfeito, ele preparou tudo. E o médico cardiologista, eu esqueci o nome dele, Carlos conhece porque é amigo dele, lá do trabalho. Conseguiu operar e não precisou colocar marca-passo. Aí depois nasceu a segunda filha. Aí a filhinha, 7 anos depois, e falou, eu quero uma irmã, eu quero a irmã. E depois de 7 anos eu aceitei e fiquei grávida do segundo filho. E meu marido continuou trabalhando no Hospital Fernando Figueiras em convênio com a Fiocruz. Até hoje ele continua trabalhando. Mais de 24 anos. Eu saí, trabalhei 12 anos e saí, porque minha filha teve que operar e tal, então eu precisei sair. E eu, às vezes, ainda tenho algum contato com algum enfermeiro, com algum ginecologista, alguns médicos, né, funcionários lá. Eu mantenho contato lá, porque trabalhei 12 anos, lá no Hospital Fernando Figueiredo. E Deus preparou tudo para a minha família. Deus foi perfeito. Não tem coincidência. Foi tudo plano de Deus. Foi tudo da vontade de Deus. Para tudo que aconteceu na minha família. Vocês viram o testemunho dessa Bíblia. Como Deus é maravilhoso. Deus usou pessoas, preparou tudo. Os planos deles é perfeito. E a família do meu marido, nome Quintanilha, a família dele, é o sobrenome da família do meu marido, toda a família. A minha família é Ribeiro e a família dele é Quintanilha. E eu aprendi a Bíblia muito na igreja do meu família, do meu marido. Eles são muito inteligentes, Deus deu um dom, tem professores da EBD, da Igreja Batista de São Gonçalo. Eu amo a palavra de Deus. Eu procuro as coisas na internet. Eu tenho mania de estudar, de procurar na palavra de Deus. Eu tenho vontade de, no futuro, né, estudar teologia. Esse é o meu desejo. Eu quero ensinar. O meu desejo é ser educadora religiosa. Essa é a minha vontade. Eu amo a palavra de Deus. Eu amo servir ao Senhor. E aqui em São Gonçalo, muitas pessoas precisam aprender a palavra de Deus. É difícil, precisamos fazer o sacrifício, mas eu aceito servir ao Senhor. E Deus pode usar, porque Deus fala aos nossos corações. Isso tudo é um milagre. Os caminhos que Deus abre. Nós não temos dinheiro. É Deus fazendo milagre, Deus abrindo portas para nós. Deus usa todas as pessoas que Ele quer. E Deus dá a recompensa a cada um. Ele dá o presente a cada um. Deus recompensa a cada um. Dá sabedoria, aqueles que realmente são servos. Eu tenho essas 2 filhas, elas são levadas,
mas eu ensino o amor de Deus, eu ensino a palavra de Deus. Provérbios diz: mostra o caminho ao teu filho, o caminho que deve andar, e ele nunca se desviará dele. Então, eu tenho ensinado as minhas filhas. Meu marido é professor da EBD, no Ministério Consuldos, nós trabalhamos, é líder, e nós estamos muito felizes. Eu vou fazer só um resumo, eu gostaria que passasse o slide. Mostra o primeiro slide, por favor. Então, tem 2 versículos em Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 26. Mateus, capítulo 7, 24 e 26, e também Lucas 6. Eu escolho Mateus. O tema é o quê? Os 2 alicerces. Um alicerce forte, firme. São 2 colunas. Porque um construiu firme sobre um alicerce. Forte, firme. Jesus comparou. Clica. O outro slide, por favor. Pode passar? Pode passar o outro slide, Rodrigo? Então, fala, o construtor, que é prudente, o que significa? É aquele que tem prudente, e o outro, prudente, que tem sabedoria, e o outro insensato, que não tem sabedoria. Então, nós vamos comparar. E Jesus falou, no versículo 24 de Mateus 7, todo aquele que ouve a palavra fala, surdo ouve? Não. Todo aquele que vê, que sente. Porque o surdo não ouve, né? Então, todo aquele que tem a palavra, que tem a palavra de Deus e a obedece, pode ser comparado a um homem prudente, um homem que é firme, que é inteligente, que tem aquela mente certa, que construiu uma casa sobre a rocha. E o homem prudente construiu essa casa firme sobre a rocha. Depois, no 25, e caíram as chuvas, e vieram as enchentes, e os ventos sopraram com força contra aquela casa. Mas ela não desabou, a casa não desabou, a casa estava sobre a rocha, firme. E o versículo 26 fala, porém, todo aquele que
ouve as minhas palavras e não as obedece, ouve as palavras de Deus e não as obedece, pode ser comparado a um homem tolo que construiu sobre a areia, e caíram as chuvas, e vieram as enchentes, e os ventos sopraram com força contra aquela casa. Vocês entenderam o que Jesus está falando? Que muitas pessoas, Jesus fala na palavra de Deus, estava conversando. É aquele que é sábio. Estava conversando com os discípulos, explicando, e todo aquele povo vendo o que Jesus estava falando. E todos aqueles que ouvem a minha palavra e que constrói a sua casa firme sobre a rocha, é comparado àquele que ouve a palavra de Deus e continua firme, aquele homem que é prudente. Mas os outros que ouvem a palavra de Deus e não obedecem, que desprezam a palavra de Deus, vai ser comparado que o homem que construiu a casa sobre a areia. Então, tem dois caminhos. Aquele que você pode escolher. Aquele que escolhe não obedecer é comparado a um homem que não teve prudência. Pode passar o próximo slide? Então, nós podemos ver aí o homem tolo que construiu a casa sobre a areia, é aquele que não quer compromisso com Deus, não quer aceitar Jesus. E tem aquele homem sábio, que é prudente, que construiu a casa sobre a rocha, e que tem a casa firme. Igual como falou, vou construir minha casa de madeira, sobre a areia, não vou gastar muito, vai ser fácil, não vou gastar muito dinheiro. É um tolo. É aquele que não obedece ao Senhor. Que sua vida vai ser uma vida derrotada. Que não tem juízo. Então, é esse que é o tolo. Vovó me falava sempre, tenha sua vida com sabedoria, construa sua vida sobre a rocha. E eu não entendi, não ouvi aqueles conselhos. E Jesus fala, ainda hoje, ouve a minha palavra, que sente a minha palavra, e não obedece. As pessoas que não querem Jesus. Então, como vai ser a sua vida? Vai ser pior. A sua vida vai ser uma derrota. Por isso, nós precisamos o quê? Aceitar a palavra de Deus, o que Deus fala, e ver o que Deus compara aí sobre o homem prudente e o homem tolo. Porque nós precisamos estar tendo uma vida certa na presença de Deus. Não é vivendo de qualquer jeito. Nós precisamos ter uma vida em obediência, porque depois que nós morrermos, o que vai acontecer? Nós vamos ser igual a esse homem tolo ou homem sábio? Nós vamos obedecer ao Senhor, vamos dizer, não vamos ter, vai ser moleza, vamos viver de qualquer jeito. Igual o meu pai, que foi tolo, foi teimoso, que não ouviu os conselhos. A minha vovó falou para ele, construa uma casa sobre umas colunas fortes. E ele ficou falando, não, eu economizei dinheiro, não precisa de nada caro.
precisa, molezinha, vou gastar pouco dinheiro nessa construção. E o que aconteceu? Veio a chuva e ele perdeu tudo. Foi pior. Então, como? Depois eu pensei, minha vovó falou certo. Minha vovó estava certa quando falou sobre isso. E nós podíamos ter aceitado o conselho da vovó. E Jesus fala que nós precisamos ouvir os conselhos de Jesus, aceitar a palavra de Deus. E cumprir, obedecer a palavra de Jesus. Nós precisamos aceitar o que está na palavra de Jesus, porque Jesus fala, Jesus está falando através da sua palavra. Nós precisamos cumprir o que está na palavra de Deus. Nós precisamos ter a sabedoria. Jesus sabe, Jesus conhece cada um de nós. Porque Deus sabe todas as coisas. Pode passar? As pessoas, né, ao nosso redor, fala. O sábio escuta, para, ouve, e analisa, e pensa, planeja, vê a sua opinião, se concorda, conversa. O sábio, ele retém para si e fica pensando. O tolo já começa a discutir, começa a discordar, não concorda, não aceita, opinião contrária, não pensa, não analisa. Não quero não, é moleza, é fácil. O tolo age dessa forma. O tolo não aceita, está sempre discordando de tudo, discutindo. Mas o homem sabe, ele para, ele pensa, ele raciocina, pode dar uma opinião, compara a opinião, se está certo, se está errado, e ele fica analisando tudo, para depois agir. Esse é o homem sábio. E ele realmente, ele primeiro analisa, para depois ver se está certo, se está errado. Aí ele pensa, ele vê se realmente está certo, aí ele concorda, faz pergunta, para comparar a opinião dele com o que ele está ouvindo. E com isso há uma concordância. Mas o tolo, não aceito, não. E vai tendo uma vida assim, vivendo como um tolo, uma vida errada. Como aquele que construiu uma casa sobre a areia, que perdeu tudo. E assim já era a sua vida. Pode passar? Então, a pessoa, aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, sobre aquela pedra firme, pode acontecer as chuvas, aquelas enchentes, as águas subirem, virem os ventos, mas a casa não cai, a casa vai permanecer. Então, nós crentes vivemos uma vida firme, sempre aprendendo, firme em Jesus, sempre aprendendo a palavra de Deus, sempre conhecendo, e vamos crescendo, estudando na EBD, nos cultos, vendo pelo YouTube a palavra de Deus, e vamos aprendendo, fazendo discipulado, seguindo a Jesus. Nós somos comparados com aquele que construiu a sua vida sobre a rocha. E vem aquelas perturbações sobre nós, acusações, problemas, dificuldades.
mas nós continuamos firmes, firmes em Jesus. Porque nós temos o conhecimento da palavra de Deus. E se nós vivermos uma vida que frequentamos pouco, que oramos pouco, uma vida fraca na fé, hoje eu não tenho tempo, depois eu vou frequentar a igreja, estou com problema, vive fazendo fofoca, vive só pensando nos seus próprios problemas, não aprende, não busca aprender a palavra de Deus. Nós precisamos buscar, precisamos aprender, ter mais conhecimento, fazermos perguntas, pesquisas, e vamos crescendo, e vamos nos fortalecendo. E tudo que vem sobre as nossas vidas não vai nos abalar, nós vamos continuar firmes. Pode vir as chuvas, os temporais, pode vir as dificuldades, mas a nossa casa, que é o nosso coração, vai permanecer firme na palavra. Porque nós estamos obedecendo a palavra de Deus, tendo uma vida de obediência. Estamos sobre a rocha. E Deus ama. Eu aceitei Jesus com 15 anos. E hoje eu estou com 45 anos. Alguns falam que eu sou jovem, mas eu já tenho 45 anos. E essa Bíblia tem 30 anos. É a palavra viva do poder de Deus. Tudo desaba, o carro, as casas, mas a palavra de Deus permanece, ela é viva. O Sultos falou na igreja que tinha problemas, e eu peguei a Bíblia e falei para ele, não tem nenhum problema. Eu perdi tudo, mas a Bíblia permaneceu, porque eu creio num Deus vivo, a prova de que Deus é vivo. Eu perdi tudo, minha casa e tudo, mas a Bíblia foi a única coisa que permaneceu, porque é a palavra de Deus. E eu agradeço a Deus. E hoje eu dou esse testemunho e tiro o chapéu para a minha avó, pela fé que Deus usou a minha avó para falar desse amor de Deus. Porque Deus nos mostra o caminho perfeito para nós trilharmos. E eu amo a palavra de Deus. E é muito gostoso. Novo Testamento, Velho Testamento, tudo combina. O Novo e o Velho Testamento não tem diferença. E Deus é assim misericordioso, amoroso, e Deus ama. E tem misericórdia por todas as pessoas. E nós não podemos desobedecer a esse Deus. Alguns pensam, eu vou desobedecer mesmo. Mas Deus fala que a casa, nossa casa, é o nosso coração, que está firme. E a rocha significa o próprio Jesus. Jesus nunca acaba. Jesus é vivo. Jesus venceu todas as coisas. Jesus é aquele que faz milagre, é aquele que é superior a tudo. Então, eu creio na palavra de Deus. Eu sei que nós temos altos e baixos, temos problemas, às vezes choramos, oramos, reclamando ao Senhor, pedimos que o Espírito Santo nos ajude, o Espírito Santo vai nos ajudando, e nós vamos nos consertando, nós vamos estando, né, não podemos nos misturar com o mal, porque o nosso corpo é o templo, é a casa do Espírito Santo de Deus. Eu vou falar uma coisa agora para vocês. Vocês usam celular.
E tem as redes sociais, né? Vocês sabem, tem Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp. Vocês podem abaixar vários apps, abaixar várias coisas. Tem a Bíblia, tem, você pode baixar no seu celular. Mas você está viciado em celular? Será que você está viciado em videogame, em Facebook, sofrendo aquelas afluências? Para que você baixa aqueles apps que não têm valor? Para que você baixou o app que vai te influenciar, que vai te viciar? Nós precisamos tirar as coisas erradas e precisamos falar, tirar videogame, tirar as coisas que realmente não têm valor do nosso Facebook. Evita, então, colocar o app da Bíblia, então, no seu celular. Se só tem app que vai te viciar, é melhor você ter a palavra de Deus em papel, porque o seu celular está sujo, o seu celular tem coisas erradas. Então, é melhor você separar a palavra de Deus. Você não pode colocar o app da sua Bíblia no seu celular junto com outros aplicativos que não é limpo como a palavra de Deus, não combinam. Então, você tira o seu app do seu celular, porque o Espírito Santo, Jesus Cristo, é a cabeça, e nós somos o corpo. E Jesus está unido com o corpo. E nós muitas das vezes nós falamos, eu não preciso ir à igreja, eu não preciso ter a Bíblia, eu não vou à igreja. E nós precisamos saber. Alguns falam, eu sou particular. Não. Vocês são todos tolos. Onde está o Espírito Santo em sua vida? Você precisa aprender que Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. Onde é que está na Bíblia isso? Esses apps é só para você estar viciado no Facebook, no WhatsApp, nos jogos. Vocês estão construindo a sua casa na areia. E um dia vocês vão submergir. Vocês vão ser destruídos. Começam a ter problemas no casamento, problemas com o filho. E nós precisamos ir à igreja, falar, conversar com o pastor. E o pastor vai explicar que Jesus é a cabeça e nós somos o corpo. Nós precisamos ir à igreja, aprender que o Espírito Santo fala conosco. Não podemos estar só em casa. Nós precisamos estar ali atentos, aprendendo do Senhor. E nós, com isso, vamos ouvir a palavra, e o Espírito Santo vai falar conosco, e vai nos consertar, e vai nos tornar. Porque a igreja é comparada a um hospital, onde nós vamos, quando estamos doentes, e lá Deus nos cura, Deus nos dá alívio para as nossas almas. E muitos falam, eu já sei tudo. E sua vida vai ficando cada vez pior. Nós precisamos estar unidos com Deus. Na igreja, ouvirmos a palavra de Deus. E obedecer de verdade na rocha. Amém. Pode passar. Esse é o último.
Então, construa sua vida sobre a rocha eterna. Busque orar, busque ler a palavra. Pergunte o que você não sabe, mas construa sua vida sobre a rocha eterna, que é Jesus Cristo. E neste você pode confiar, de verdade. Construa sua casa, sua vida com conhecimento, buscando subir degrau por degrau no conhecimento de Jesus. Porque Jesus é a rocha eterna e a sua vida nunca vai ser destruída, sempre vai ter uma vida firme. Os problemas vão acontecer, mas nós vamos esperar o tempo de Deus, que Ele vai te dar a resposta. Nós precisamos orar e continuar firme. E às vezes a gente reclama as coisas com Deus, mas tem que esperar o tempo de Deus. Deus vai ter a resposta certa. Deus quer provar a sua fé. Então você continue firme. E Deus está vendo, você só reclama, reclama, reclama. Mas fique humilde na presença de Deus. E espere o tempo de Deus, que no tempo certo Deus vai te abençoar muito mais. Porque Deus quer te dar no tempo certo. Não adianta nós reclamar. Eu não tenho carro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Só reclama. Deus está provando você. Às vezes surgem dificuldades para Deus provar a sua fé. Mas você continue firme. Continue buscando ao Senhor, crescendo na presença do Senhor. E Deus vai dar. E tenha paciência no tempo da prova. Eu fiquei 3 anos pedindo ao Senhor, me dê um marido bom, Deus me dê um marido bom. Mas precisamos confiar que Deus vai dar. As dificuldades vêm, a gente continua orando. E no tempo do certo, Deus vai conduzindo os nossos passos. E a vontade dele vai ser feita em nossas vidas. Continue firme na palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, vendo que Deus está falando com você. E continue nesse crescimento. E você continue firme na rocha, que é Jesus. E já tenho mais de 23 anos como crentes em Jesus. Eu quero agradecer a Deus. Não tenha dúvida. Não reclame das coisas. Não tenha dúvida. Só obedeça ao Senhor. Obedeça a palavra. Deus está vivo. Ele vai te ajudar sim. Ele vai te ajudar no tempo dele. Mantenha firme e creia. E Deus vai fazer milagres. Vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. Nós não sabemos a vontade de Deus. Só Deus sabe o que passa no seu coração. Então, tire do seu coração toda dúvida, toda reclamação, tudo que não é de acordo com a vontade do Senhor. Mas Deus vai tratar você. Deus vai te ajudar. Ah, eu fico só com o celular, fico só reclamando. Deus nunca abandonou você. Deus sempre está junto de você em todos os lugares. Deus é aquela rocha firme que vai estar. E Deus quer provar você. E você vai viver uma vida melhor quando você está obedecendo a palavra de Deus. Não é ficar em redes sociais, no YouTube, Facebook, esquece essas coisas. Começa a seguir os ensinamentos de Jesus. Jesus vai te consertando, Jesus vai te orientando, vai te consolando. Jesus vai cuidando de você. Jesus vai fazer maravilhas na sua alma, vai te dar entendimento. Não pode viver misturado com o mundo.
porque seu corpo é o templo do Espírito Santo. E nós precisamos buscar o reino dos céus. Precisamos transformar. Em 1 Pedro, capítulo 3, fala que nós... 1 Pedro, capítulo 3, versículo 11, fala: nós precisamos nos afastar do mal e praticar o bem e seguir com perseverança. Então, nós precisamos nos afastar das coisas ruins do mundo e precisamos praticar o bem e seguir o caminho com Jesus. E Jesus vai nos dar todas as coisas. Não podemos viver uma vida misturada com as coisas do mundo. Não combina. Nós precisamos ter a prática do bem e perseverar no caminho de Jesus. E Jesus vai nos dar a vitória, porque Jesus é o único caminho. Amém? Que Deus abençoe no seu coração. Guarde no seu coração a palavra de Deus. Que Deus abençoe. Desculpa um pouco. Que maravilha.